O grito ecoou pelo consultório como um fado rasgado, daqueles que cortam a alma em noites de alfama. Eu não posso ter isso. Deus, por favor, não. Ana desabou na cadeira de couro gasto, as mãos tremendo sobre o ventre, como se pudesse afastar as palavras da doutora com um gesto de bruxa. O ar de Lisboa entrava pela janela entreaberta, carregado de sal do Tejo e o cheiro distante de pastéis de nata da confeitaria lá embaixo, mas nada disso acalmava o pânico que se instalava. Maria, a médica, congelou com o envelope dos exames na mão, o estetoscópio ainda pendurado no pescoço como uma cruz pesada. Seus olhos, castanhos como o vinho do Douro, fixaram-se na jovem à sua frente, Ana, 28 anos, pintora de azulejos que capturava as curvas das ruas lisboetas em cerâmica azul e branca, mas agora pálida como a porcelana que moldava. Respire, Ana. Vamos conversar sobre isso. Não é o fim do mundo. Mas Maria sabia que era. Um tumor benigno, mas persistente, no ovário esquerdo, nada letal, mas o suficiente para virar a vida de uma mulher solteira, sem família próxima, de cabeça para baixo. E ali, naquele instante, algo se quebrou entre elas, um fio invisível que nem o tempo de consulta de 15 minutos poderia conter. Era uma tarde de verão escaldante em 2025, Lisboa fervilhava com turistas perdidos em tramóis amarelos e locais apressados rumo ao Chiado. O consultório de Maria ficava no bairro Alto, um espaço modesto com paredes forradas de livros médicos antigos e uma vitrine de garrafas de vinho do Porto esquecidas pelo avô, um imigrante que voltara das Américas com histórias de saudade. Aos 35 anos, Maria era a espinha dorsal daquela clínica familiar, viúva precoce de um casamento sem paixão, mãe de um gato chamado Fado que miava nas noites solitárias e uma mulher que via o corpo humano como um mapa de azulejos rachados, belo, mas frágil. Ela amava a medicina como amava Portugal, com uma mistura de devoção e melancolia, curando feridas enquanto ignorava as suas próprias. Ana, por sua vez, era o oposto, uma alma errante de Coimbra transplantada para a capital, onde pintava painéis para igrejas antigas e bares de fado, vivendo de gigas e amores fugazes que nunca duravam mais que uma garrafa de ginginha. Seu segredo? Um passado de rejeição familiar por ser quem era, uma mulher que amava mulheres, sussurrada em cartas nunca enviadas à mãe no interior. Dias viraram semanas, e Ana voltou. Não por dor física, mas por uma ânsia que a consumia. Doutora, eu preciso falar com alguém que entenda. Maria ergueu os olhos do computador, surpresa. O que daquela primeira consulta havia fisgado algo mais profundo, confiança. Elas conversaram por horas, o relógio esquecido, sobre tudo menos o temor. Ana descreveu como moldava azulejos inspirados nas saudades de Camões, como o azul do céu de Lisboa fazia sonhar com amores impossíveis. Maria, pela primeira vez em anos, abriu-se, contou do marido que partira cedo, deixando-a com um vazio maior que o Tejo, e de como a medicina era sua âncora em noites de insomnia ouvindo fado na saudade. Aqui sou só Maria. Não doutora. Elas riram de bobagens, o preço exorbitante dos bifes na cervejaria Ramiro, a mania dos lisboetas de reclamar do calor enquanto bebiam cerveja gelada. Ana saiu dali com um sorriso e Maria com um bilhete no bolso. Café amanhã? Sem jaleco. O café escolhido foi o à brasileira, no Chiado, onde Fernando Pessoa ainda posava em bronze para selfies eternas. Sob a luz filtrada pelas folhas das árvores, Ana chegou com um caderno de esboços, vestindo uma saia peliçada que dançava com o vento. Maria, de jeans e blusa solta, sentiu um formigamento novo, não o de uma consulta, mas de uma ponte se erguendo. Elas pediram galões e pastéis, e a conversa fluiu como rio ao fundo. Ana confessou sua paixão por restaurar azulejos em conventos abandonados, tocando a história de freiras que amavam em segredo séculos atrás. Elas pintavam seus amores nas curvas das peças, escondidos para sempre. Maria ouviu, hipnotizada, e por um momento, compartilhou seu próprio segredo menor. Eu canto fado em casa, sozinha. É terapêutico. Ana insistiu em ouvir e naquela noite, no apartamento de Maria em Alfama, com o gato fado ronronando aos pés, Ana cantou uma saudade improvisada, voz rouca e pura, enquanto Maria acompanhava no violão herdado da avó minhota. O ar cheirava a jasmim das varandas e ao mar distante, e pela primeira vez, Maria sentiu o peito leve, como se o peso do jaleco tivesse evaporado. As semanas se entrelaçaram como as ruas íngremes do bairro Alto. Elas se tornaram confidentes inseparáveis, caminhadas ao longo do Tejo ao pôr do sol, onde Ana esboçava o reflexo da ponta em seu caderno e Maria contava anedotas de pacientes excêntricos, o velhinho que jurava que o vinho do Porto curava tudo. Jantares em tascas escondidas, com bacalhau à brás e vinhos verdes que soltavam as línguas. Ana falava de sua família distante, a mãe devota em Coimbra que a deserdara ao saber de seu primeiro amor lésbico, uma namorada de faculdade que fugira para a Espanha. Eu sou como esses azulejos quebrados, bela, mas rachada por dentro. Maria, tocada, revelava suas cicatrizes, o casamento arranjado pela família para acalmar sua inclinação secreta, descoberta na juventude em festas de São João em Porto. Eu me casei para me esconder, Ana. Mas você. Você brilha sem medo. Elas riam, choravam e, aos poucos, o toque casual, uma mão no braço durante uma gargalhada, um abraço após uma confissão, acendia faíscas. Não era luxúria, mas uma conexão tecida em fios de vulnerabilidade, como o bordado alentejano que Maria herdara da tia. Mas o segredo médico pairava como uma nuvem sobre Sintra. Ana adiara a cirurgia, temendo a esterilidade que viria, um sonho de maternidade que nutria em silêncio, inspirado nas histórias de avós que contavam de partos sob oliveiras.
E se eu perder isso tudo? Maria encorajava, mas internamente lutava. Ética médica colidia com afeto crescente. Uma noite, após um festival de fado em Alfama, onde Amália Rodrigues ecoava em covers roucos, Ana desabou. Eu vi uma mulher com um bebê hoje. E pensei, isso nunca será meu. Elas estavam no mirador de Santa Catarina, o Tejo negro abaixo, estrelas salpicando o céu. Maria abraçou, o cheiro de sal e perfume de Ana misturando-se ao ar úmido. Você não está sozinha. Eu cuido de você. Naquele abraço, o mundo parou, lábios roçaram bochechas em um beijo de consolo que se prolongou, doce como maduro, prometendo mais. Elas voltaram para o apartamento de Ana, um estúdio cheio de azulejos inacabados em Belém, e ali, sob a luz de velas, confessaram o inevitável amor. Não declarado em palavras grandiosas, mas em silêncios carregados, em mãos entrelaçadas enquanto Ana pintava e Maria lia relatórios médicos ao lado. A rotina de amantes secretas floresceu como as buganvílias nas varandas de Lisboa. Manhãs preguiçosas em que Maria preparava café forte e Ana desenhava nos abstratos inspirados no corpo da amada, curvas suaves, não explícitas, mas cheias de reverência. Elas exploravam a cidade como turistas em sua própria pátria, piqueniques no Parque Eduardo VII com queijos da Serra da Estrela e poesias de Sofia de Mel Brainer recitadas ao vento. Ana ensinou Maria a misturar esmaltes para azulejos, mãos sujas de azul cobalto enquanto riam de manchas impossíveis de limpar. Isso é como nós, impossíveis de apagar. Maria, por sua vez, levou Ana a um retiro em Óbidos, vila medieval cercada de muralhas, onde provaram ginginha em copos de chocolate e dançaram ao som de concertinas em festas populares. Ali, sob o luar filtrado pelas ameias, elas juraram lealdade, até que o Tejo seque, selando com um beijo que sabia cereja e promessas. Mas o conflito se insinuava como a neblina do Atlântico. A família de Ana, alertada por uma prima fofoqueira em Coimbra, começou a ligar. Volte para casa, filha. Isso de Lisboa te está corrompendo. A mãe, devota de Fátima, via o amor de Ana como pecado, um azulejo lascado na fachada da honra familiar. Ana desligava o telefone com mãos trêmulas, mas o veneno se instalava. Maria, ciente do código ético que proibia intimidade com pacientes, vivia dividida. O jaleco lembrava diariamente da linha tênue. E se descobrirem? Minha licença, minha reputação. Ana acalmava com carinhos suaves, sussurrando fados de ninar, mas o temor crescia, uma metáfora cruel para o segredo que as unia e ameaçava separá-las. O primeiro sinal de tempestade veio em uma consulta de rotina. Ana, pálida após uma noite de insomnia, sentou-se e disse, eu quero a cirurgia. Mas tenho medo de perder você nisso. Maria, profissional, assentiu, mas seus olhos traíam pavor. Naquela noite, em um jantar romântico no Time Out Market, com o burburinho de sabores portugueses ao redor, fromagens de queijo de azeitão a mariscos do Algarve, Ana revelou mais, minha mãe sabe. Ela mandou uma carta. Diz que reza por mim em Fátima, para que eu volte ao normal. Maria apertou a sua mão sob a mesa, o coração apertado como um novelo de lã minhota. Nós enfrentamos juntas. Como as heroínas de Essa de Queiroz, que desafiavam convenções. Mas internamente, Maria planejava, talvez uma transferência de caso, para preservar a ética. Um erro inocente. Dias depois, o destino girou como um carrossel em uma feira de São João. Maria recebeu um telefonema da administração hospitalar, uma auditoria aleatória revelar o histórico de Ana em sua carga de pacientes, e rumores, plantados por uma enfermeira invejosa que vira elas juntas no chiado, questionavam a proximidade. Doutora, isso pode ser conflito de interesses. Maria negou, mas o pânico a consumiu. Ela confrontou Ana em seu estúdio, azulejos espalhados como fragmentos de um sonho quebrado. Eu preciso me afastar do seu caso. Por nós? Ana, olhos marejados, retrucou, então você me abandona? Como todos os outros? A discussão escalou, palavras afiadas como facas de ourives alentejanas, acusações de covardia, de priorizar carreira sobre amor. Ana chorou, jogando um pincel contra a parede, estilhaçando um azulejo em azul partido. Maria saiu, porta batendo, o eco reverberando como um lamento de fado. A separação foi um exílio autoimposto. Maria mergulhou no trabalho, consultas intermináveis em clínicas lotadas de imigrantes cabo-verdianos buscando remédios para saudades antigas. Noites solitárias com fado, o gato e garrafas de porto solitárias, revivendo memórias, o riso de Ana e quando em escadarias de Alfama, o toque de seus dedos moldando argila. Ana, por sua vez, isolou-se em Belém, pintando painéis sombrios de conventos assombrados por amores proibidos, o tumor latejando como um coração partido. Amigas comuns, uma rede de artistas lésbicas em bares escondidos do cais do Sodré, tentavam mediar, mas o orgulho português, teimoso como o sobreiro alentejano, as mantinha afastadas. Cartas não enviadas se acumulavam. Maria escrevia sobre o medo de perder tudo, Ana sobre o vazio de criar sem inspiração. O clímax irrompeu como uma tormenta no Cabo da Roca, o fim do mundo continental. Ana, após uma recaída febril, foi internada às pressas no Hospital de Santa Maria. O tumor complicara, infecção se instalando, e ela recusava tratamento sem Maria. Chame-na. Só ela entende. A família de Ana, convocada, chegou de Coimbra em um comboio noturno, a mãe, rosário na mão, o pai silencioso como mondega em cheia.
Eles a encontraram delirando, murmurando versos de Flor Bela Espanca sobre amores que queimam. Maria, alertada por uma enfermeira leal, correu para o hospital sob chuva torrencial, o Tejo inchado rugindo ao lado. No quarto estéril, com monitores bipando como tambores de uma morna triste, ela encontrou o caos, a mãe de Ana gritando acusações: "Você seduziu." Enfermeira do diabo. Enquanto o pai, olhos úmidos, segurava a mão da filha. Maria, jaleco encharcado, enfrentou a tempestade familiar. "Eu a amo. E isso não é segredo sujo, é vida." A mãe, chocada, recuou, mas Ana, acordando brevemente, estendeu a mão. "Fica. Por favor." Naquele momento, o segredo médico se desvelou por completo. Não só o tumor, mas o de Maria. Anos atrás, ela própria lera um diagnóstico similar em sua mãe, que escondera para não preocupá-la, morrendo em silêncio. "Eu sei o que é perder sem lutar. Não te deixo ir." A cirurgia foi marcada para a Aurora e Maria, ao lado da cama, cantou um fado baixo, voz embargada, enquanto a família observava em silêncio atonito. A traição não era de uma para a outra, mas do mundo que as forçava a esconder. Sociedade, família, ética, todos traidores de amores verdadeiros. A operação durou horas eternas, como uma procissão de Corpus Christi serpenteando pelas ruas estreitas de Évora. Maria esperou na sala de recuperação, mãos entrelaçadas em oração laica, o cheiro de antissético misturando-se ao fantasma de Jasmim de Ana. A família, agora um trio mudo de culpa e confusão, sentava-se em bancos duros, a mãe folheando um missal desgastado, murmurando ave-marias por uma filha perdida mas achada, o pai, ex-ferreiro com mãos calejadas como cascas de castanha, apenas assentindo quando Maria oferecia café da máquina. "Ela é forte, como você a criou." Horas se arrastaram, e quando o cirurgião emergiu, um homem de bigode grisalho, fã de futebol benfiquista, as palavras foram bálsamo: "Bem-sucedida. O tumor foi removido. Ela acordará em breve." Lágrimas caíram, não de tristeza, mas de alívio cru, como chuva de verão lavando as ruas de Lisboa. Ana acordou ao entardecer, o quarto banhado em luz dourada filtrada por persianas, o Tejo visível pela janela como uma fita de safira. Seus olhos, ainda nublados por anestesia, procuraram Maria imediatamente. "Você ficou?" A voz era fraca, mas o sorriso, radiante como o sol de Algarve. Maria, exausta mas viva, beijou sua testa, um gesto filial e amante ao mesmo tempo. "Sempre." A mãe, ao lado, hesitou, rosário tilintando, mas estendeu a mão. "Filha. Perdoa uma velha teimosa." Foi o primeiro passo, frágil como um azulejo recém-saído do forno, mas real. Conversas sussurradas se seguiram nas noites de recuperação, a mãe confessando sua própria juventude reprimida, um flerte com uma costureira em Coimbra nos anos 70, sufocado pela ditadura e pela igreja. "Eu tive medo por você, mas era medo meu." O pai, em seu jeito laconico, ofereceu: "Amor é como ferro, dobra, mas não quebra se for bem forjado." Ana chorou, rindo entre soluços, e Maria observava, coração inchado de gratidão portuguesa, aquela que transforma dor em fado, mas também esperança. A alta veio com o outono, folhas de castanheiro dançando nas calçadas do Rocio. Ana, enfraquecida mas renascida, voltou para o estúdio em Belém com Maria ao lado, carregando cestas de frutas do mercado da Ribeira, laranjas doces de Alcobaça, figos negros do Alentejo. Elas recomeçaram devagar, caminhadas curtas ao mosteiro dos Jerónimos, onde Ana esboçava gárgulas com toques românticos, transformando pedras frias em amantes eternos. Maria, liberada da ética ao transferir o caso para uma colega, abraçou a liberdade. "Agora sou só tua." Elas cozinhavam juntas, cataplana de marisco fumegante, temperada com segredos e risos, e nas noites liam antologias de poetisas portuguesas. Natalia Correia, com seus versos de fogo lésbico velado, inspirando sussurros de afeto sob lençóis de linho minhoto. Mas o conflito não se dissipara por completo, era como as ondas do Atlântico, recuando para voltar mais fortes. A enfermeira invejosa, uma mulher de 40 anos amargurada por amores não correspondidos em bares de fado, espalhou boatos na comunidade médica lisboeta. A doutora Maria e aquela artista. Escândalo. A Ordem dos Médicos iniciou uma investigação discreta, cartas formais chegando ao consultório como corvos de mau agouro. Maria, confrontada em uma reunião chuvosa no edifício neoclássico da Avenida Almirante Reis, defendeu-se com a dignidade de uma rainha de fado. "Meu amor não interfere no meu dever. Curei-a como paciente, amei-a como mulher." Mas o estigma pairava, pacientes cancelando consultas por fofocas, o telefone silencioso como uma rua em greve. Ana, recuperando forças, pintou sua raiva em um mural encomendado para um centro LGBTQ+, no Príncipe Real, azulejos de mulheres entrelaçadas em danças de viola, tons de azul e ocre, evocando a luta por visibilidade em uma Portugal ainda marcada pela sombra do salazarismo. "Isso é por nós", disse ela a Maria durante a inauguração, um evento vibrante com drag queens cantando morna e ativistas erguendo bandeiras arco-íris contra o céu de crepúsculo. A multidão aplaudiu, mas na saída, um repórter de um tabloide sensacionalista as fotografou às escondidas, legenda pronta: "Escândalo no jaleco branco." O artigo saiu na manhã seguinte, espalhando-se como fogo em palha de centeio. A traição veio não de dentro, mas do exterior. A família de Ana, recém-reconciliada, vacilou sob pressão social. Uma tia devota, influente na paróquia de Coimbra, ligou histérica: "Vocês envergonham o nome. Pensa nos primos, nas festas de família."
A mãe, dividida, pediu a Ana uma pausa, só até as coisas acalmarem. Por amor a ti. Ana, ferida como um corte de navalha, confrontou Maria em uma briga no mirador da Senhor do Monte, vista panorâmica de Lisboa estendendo-se como um tapete de luzes. Elas me traíram de novo. E você? Vai desistir por causa desse circo? Maria, lágrimas misturantes ao orvalho noturno, rebateu: eu luto por nós, mas e se perdermos tudo? Minha carreira, tua paz. A discussão culminou em silêncio, Ana partindo sozinha para o elétrico 28, rangendo pelas colinas como um lamento mecânico. O inverno de 2025 caiu sobre Portugal como um manto de melancolia, chuvas persistentes lavando as ruas de Lisboa e transformando o Tejo em um espelho cinzento. Maria isolou-se no consultório, atendendo pacientes com sorrisos forçados, enquanto dentro dela um furacão rugia, dúvidas éticas, amor negado, o peso de ser pioneira em uma terra onde o amor lésbico ainda era sussurrado em sombras. Ela visitava Fátima em segredo, não por fé cega, mas por um ritual pessoal, acendendo velas pela mãe perdida, pedindo forças para amar sem medo. Ali, entre peregrinos ajoelhados em pedra fria, ela jurou: não a perco para o preconceito. Ana, por sua vez, refugiou-se no Alentejo, convidada por uma amiga ceramista em Évora. Sob o céu vasto de planícies douradas, ela moldava azulejos terapêuticos, painéis de mulheres livres, inspirados em lendas de moras encantadas que amavam além das fronteiras humanas. As noites eram frias, aquecidas por chimarrão e histórias ao redor de fogueiras, mas o vazio de Maria era uma ferida aberta, sangrando em sonhos onde mãos se entrelaçavam como videiras em vinhedos do Douro. A reconciliação começou com uma carta, à moda antiga, enviada por correio, papel pautado, caligrafia trêmula de Ana, como os azulejos que com certo nós rachamos, mas podemos ser remendados com ouro. Volta para mim, em Évora. Traga teu violão. Maria, lendo sob a luz amarelada de uma lâmpada no bairro alto, sentiu o coração disparar como tambores de uma romaria. Ela pegou o trem alfa pendular, veloz como desejo, através de campos de sobreiros e vilas adormecidas. Évora a recebeu com seu templo romano sussurrando segredos milenares e Ana esperava na Praça do Giraldo, sob a águia de mármore, com um cachecol alentejano bordado à mão. O abraço foi demorado, cheirando a terra vermelha e olivas, e naquela noite, em uma casa de cal branca com lareira crepitante, elas reconstruíram, Maria tocando viola, Ana cantando versos improvisados de saudade, lágrimas secando como orvalho ao sol. De volta a Lisboa, fortalecidas, elas enfrentaram o vendaval juntas. A investigação da Ordem concluiu sem sanções, relação pós-tratamento, consensual e discreta, mas o dano à reputação de Maria persistiu, pacientes fiéis permanecendo, mas novos hesitantes. Ana, em um ato de rebeldia artística, organizou uma exposição no Lisboa Factory, Azulejos do Coração Partido, onde cada peça narrava fragmentos de sua história, o azul do Tejo para encontros iniciais, o ocre rachado para traições, o ouro remendado para renascimento. A abertura foi um triunfo, artistas, ativistas e até a mãe de Ana, que viajou de Coimbra com o rosário guardado no bolso, aplaudindo em silêncio. És minha filha, não importando quem amas, sussurrou ela depois, abraçando as duas sob luzes de néon e o aroma de cerveja artesanal. O amor delas amadureceu como o vinho do Porto, profundo, encorpado, com notas de doçura conquistada. Elas mudaram-se para um apartamento em Alcântara, com vista para os estaleiros antigos e o Rio Eterno, paredes adornadas com azulejos de Ana e estantes de livros médicos de Maria. Rotinas se teciam, manhãs de café com pão de milho torrado, tardes de consultas intercaladas com sessões de pintura, noites de fado caseiro onde fado, o gato, se aninhava entre elas. Ana, curada fisicamente, abraçou a esterilidade como uma tela em branco. Nossos filhos serão de arte e histórias, adotados do mundo. Maria, inspirada, voluntariou-se em clínicas para mulheres LGBTQ+, curando corpos e almas em uma Portugal em transição, onde o casamento igual era lei. Mas o coração ainda demorava a acompanhar. Um ano depois, no verão de 2026, elas renovaram votos em uma cerimônia íntima no Cabo da Roca, vento atlântico bagunçando cabelos, família reunida, a mãe de Ana agora contando anedotas de juventude reprimida, o pai brindando com Porto, amigas cantando morna cabo-verdiana misturada a fado. Ana, de vestido branco com bordados de azulejos, entregou a Maria um painel cerâmico, duas figuras entrelaçadas contra o mar, legendado Conexão Profunda. Do segredo que mudou tudo, nasceu nosso amor. Maria, lágrimas nos olhos, respondeu com um beijo sob o sol poente, eternas, como Portugal. A vida pós-casamento fluiu como vinho em uma colheita do Douro, abundante, com toques de efervescência. Maria expandiu a clínica, incorporando terapias holísticas inspiradas em tradições portuguesas, banhos de ervas alentejanas para ansiedade, sessões de fado-terapia para processar saudades. Ana, agora uma artista reconhecida, recebeu uma comissão para restaurar os azulejos da Estação do Rossio, infundindo neles narrativas sutis de amor invisível, figuras femininas entrelaçadas em padrões florais, homenagens veladas às amantes de séculos passados. Elas viajaram juntas, um outono em Sintra, neblina abraçando palácios como amantes, onde Ana pintou a Quinta da Regaleira com tons de mistério romântico, um Natal em Porto, ruas engalanadas com luzes refletindo no Douro, bebendo vinho quente e dançando ao som de ranchos folclóricos. Mas a humanidade da história delas residia nas imperfeições, nos ecos de conflito que persistiam como cicatrizes nobres. A mãe de Ana, embora reconciliada, tropeçava ocasionalmente em velhos hábitos, uma missa pedida por proteção após notícias de um artigo conservador sobre decadência moral.
Ana perdoava com paciência de ceramista, moldando a relação como argila úmida. Maria enfrentava sussurros na comunidade médica, à doutora das lésbicas, mas respondia com excelência, salvando vidas que outros ignoravam. Uma imigrante brasileira curando depressão pós-parto, uma adolescente de Faro saindo do armário com mãos trêmulas. Meu amor me ensinou a curar o invisível, confidenciava ela a Ana em noites de confidências. O verdadeiro teste veio com uma gravidez inesperada, não de Ana, mas adotiva. Uma paciente de Maria, uma jovem ucraniana refugiada da guerra, deu à luz prematura e, em meio ao caos, pediu que elas considerassem a adoção. Vocês têm corações grandes como o Tejo. O processo foi uma odisseia burocrática, papéis voando entre Lisboa e Bruxelas, audiências com assistentes sociais céticos. Ana, outrora temerosa de sua esterilidade, abraçou a ideia com fervor. Seremos mães de alma, sendo uma família de retalhos coloridos. Maria, pragmática, navegou os labirintos legais. Mas internamente duvidava, e se não formos o suficiente? Conflitos menores surgiram, Ana querendo um quarto temático de azulejos, Maria insistindo em segurança infantil, mas resolviam-se em abraços, rindo de suas teimosias portuguesas. A chegada de Sofia, nome de uma poetisa amada, foi um milagre de papelada e amor. Uma menininha de olhos verdes como oliveiras, com 6 meses, chegando em um voo de Varsóvia. No aeroporto de Portela, sob chuva fina de boas-vindas, Ana chorou ao pegá-la e Maria sentiu o peito expandir como um acordeão em festa. A família cresceu. Fado, o gato, sedento território relutante. Visitas da avó de Coimbra trazendo doces de ovos e contos de fadas moriscas adaptados para princesas que salvavam princesas. Sofia cresceu rodeada de cultura. Canções de leste misturadas a fado, azulejos como brinquedos, o Tejo como berço. Anos se passaram e a conexão profunda se ramificou em legado. Ana publicou um livro ilustrado, Azulejos de Amor, contos lésbicos inspirados em folclore português, best-seller em feiras de Guadalajara e Bolonha. Maria fundou uma ONG, Saúde com Saudade, oferecendo cuidados gratuitos a mulheres que eram em regiões rurais, de Trás-os-Montes Açores. Elas envelheceram graciosamente, cabelos grisalhos entremeados como fios de prata embordados, rugas de riso ao redor de olhos que ainda se encontravam com faíscas. Em aniversários, brindavam com Porto, pelo segredo que nos uniu. O fim, humanamente, não foi BKCH, mas uma tapeçaria tecida com fios de dor e luz. Em uma manhã de 2040, Ana, aos 43, sentiu uma dor familiar, não um tumor antigo, mas um aviso de algo novo. Maria, agora diretora de saúde pública, a diagnosticou cedo, um problema cardíaco, herdado de gerações de saudades não ditas. Vamos lutar, como sempre. A cirurgia em Coimbra, perto da família, foi bem sucedida, mas Ana emergiu mudada, mais contemplativa, pintando séries finais de azulejos etéreos, mulheres ascendendo ao céu como anjos de azulejo. Seu último ato criativo foi um presente para Sofia, agora uma adolescente de 14 anos com pincel na mão e coração aberto. Um painel na parede do quarto, retratando 3 figuras, mãe, filha, contra o horizonte de Lisboa, legendado amor profundo, eterno. Ana faleceu pacificamente em uma tarde de verão, no terraço de Alcântara, com Maria ao lado, cantando um fado suave enquanto o Tejo brilhava. O funeral em Alfama foi uma celebração, fado tocado por amigos, azulejos distribuídos como relíquias, a mãe de Ana, agora idosa e sábia, liderando orações inclusivas. Maria, viúva pela segunda vez, mas não sozinha, continuou, educando Sofia em resiliência portuguesa, viajando para palestras sobre amor e saúde. Em noites solitárias, tocava viola para fantasma de Ana, sussurrando. O segredo mudou tudo, mas o amor. O amor nos salvou. E em Portugal, onde o fado chora mas a vida dança, sua história se tornou lenda sussurrada, não de traição, mas de conexão que transcende, humanamente profunda. Romanticamente eterna. Anos após a partida de Ana, Maria caminhava pelas ruas de Lisboa com Sofia ao lado, agora uma jovem de 20 anos, estudante de artes na Universidade de Coimbra, herdeira de pincéis e paixões. O sol de primavera aquecia as pedras da Baixa, reconstruída após o terremoto de 1755 como um testamento à resiliência portuguesa, ruas retas, mas com curvas secretas nos becos. Mãe, conta de novo sobre como vocês se conheceram, pedia Sofia, olhos verdes brilhando como o mar de Cascais. Maria sorria, o jaleco aposentado guardado como relíquia, e narrava, o grito no consultório, o café no chiado, os azulejos que capturavam almas. Não era história de heróis imaculados, mas de mulheres falíveis, medos éticos, traições familiares, o peso de um temor que simbolizava todos os segredos da sociedade. Elas paravam no Mirador da Graça, onde o Tejo se estendia como uma saudade líquida, e Maria refletia sobre o humanismo de sua jornada. Portugal, terra de navegadores e poetas, ensinara-as que o amor lésbico não era anomalia, mas fio essencial na tapeçaria nacional, das freiras de conventos barrocos que trocavam cartas codificadas, às ativistas pós-25 de Abril que pavimentaram casamentos iguais em 2010. Tua mãe pintou o invisível visível, dizia Maria Sofia, e eu curei o que doía por dentro. A jovem, com um namorado não binário e um ativismo feroz, assentia, vocês mudaram tudo para mim. O legado se expandia. A ONG de Maria, agora Rediana, espalhava clínicas por todo o país, de Faro, com terapias à beira-mar para traumas de identidade, a Braga, misturando medicina com rituais de São João para cura comunitária.
Sofia contribuía com instalações artísticas, azulejos interativos em museus, onde visitantes tocavam painéis para revelar histórias de amor quer, vozes de fado e quando em áudio escondido. A família se reunia anualmente em Fátima, não só para oração, mas para piqueniques com pastéis de nata, debates abertos sobre fé e orientação, a mãe de Ana, agora bisavó Serena, presidindo com um rosário que incluía contas arco-íris. Em uma viagem ao Douro, Maria e Sofia colheram uvas em vinhedos familiares, o rio serpenteando como veias de vinho. Ali, sob o sol maduro, Maria enterrou uma cápsula do tempo, uma carta de Ana, um azulejo fragmentado, o estetoscópio de jaleco. Para o futuro, murmurou. Sofia, tocando o sol fértil, respondeu: o amor de vocês é a raiz. Nós somos os frutos. E assim, a conexão profunda perdurava, não em ausência de dor, mas na alquimia que transforma traição em ouro, segredos em canções. Em Portugal, onde o fado lamenta mas o amanhecer promete, a história de Maria e Ana ecoava, um lembrete humanista de que o amor, em sua forma mais romântica e dramática, muda tudo, curando o que a sociedade fere. Fim.